Olá pessoal, nós voltamos hoje, com a correção dos exercícios do módulo 5, que é a dinâmica climática no Brasil. E logo após essa correção eu vou fazer uma pequena introdução do módulo 6, para a gente poder dar uma adiantada no nosso conteúdo, para que vocês possam estar realizando aí as atividades do PH, que se eu não me engano ela já está no módulo 6, Bom, eu havia deixado para vocês, as páginas 371, 372 e 373. Na página 371, na questão 1, ela está falando sobre as zonas de iluminação ou zonas climáticas. São as faixas da Terra delimitadas pelas latitudes ou pelas linhas imaginárias dos paralelos e são resultado da incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Com base nessa informação, identifique na ilustração abaixo as zonas de iluminação da Terra e depois responda as questões. Olha só, então nós temos aqui, a Terra foi separada nas chamadas zonas térmicas e ele quer saber aí, nesse exercício, como que é o nome de cada um dessas localidades. Bom, pessoal, aqui em cima nós temos a zona polar ou glacial ártica, que tá errado, tá? Eu peguei esse gabarito da apostila lá, mas ele tá errado, essa imagem já veio na apostila. Aqui, pessoal, não é glacial antártica, é glacial ártica, olha só, tá no norte aqui. A zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona intertropical e a zona aqui sim é zona glacial, tá? Antártica. Então aqui está errada. Essa parte aqui é zona glacial ártica, tá? Então arrumem aí no caderno de vocês, não copiem como está aqui, porque aqui a apostila trouxe o gabarito errado, é zona glacial ártica. Aqui que é a zona glacial antártica, no sul. No norte nós temos a zona glacial ártica. Então zona glacial ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona glacial antártica. Em quais zonas de iluminação o Brasil se localiza? Bom, gente, a maior parte do território brasileiro ela está na zona intertropical, mas nós também temos ali alguma parte, principalmente os estados do sul, na zona temperada do sul. De que maneira essa posição está relacionada aos climas brasileiros? Nessas posições o Brasil apresenta climas quentes e úmidos, porque é justamente nessa zona intertropical que ocorre aí a maior incidência dos raios solares, como o clima tropical e suas variáveis. A região sul, no entanto, localizada na zona temperada do sul, apresenta o clima subtropical úmido e registra as menores temperaturas do país. Justamente por ela estar ali na zona temperada do sul, essas estações do ano são mais bem definidas e os climas costumam ser mais amenos, com invernos aí mais rigorosos, tá? Aplicando conhecimento, página 371. Com base em seus conhecimentos e no mapa dos tipos climáticos do Brasil, a seguir responda as questões. Olha só, nós temos um mapa aqui, Brasil, climas e correntes marítimas. Esse é o título desse mapa. Não se esqueça que eu sempre falo para vocês que vocês devem estar sempre lendo aí o título de um mapa e as legendas. Olha só, climas controlados por massas de ar equatorial e tropical. Equatorial úmido, tropical litorâneo ou atlântico, aqui tá? Perto do Oceano Atlântico, na faixa litorânea. Tropical típico, que é o nosso aqui, com verões chuvosos e invernos secos. Tropical semiárido, que acontece principalmente aqui no sertão nordestino. Climas controlados por massas de ar tropicais e polares. Aí nós temos o tropical de altitude, que seria aqui na região serrana do Rio de Janeiro, parte de Belo Horizonte, São Paulo. E o subtropical úmido, que é aqui no sul. As correntes marítimas, tá? Nós temos aqui a presença das correntes quentes em vermelho, a corrente do Brasil, corrente sul equatorial e a corrente da Guiana, e as correntes frias aqui com setinha azul, que seria a corrente de Falkland e a corrente do Atlântico Sul. Explique os fatores naturais responsáveis pela ocorrência do clima tropical semiárido na região do sertão nordestino. Por que será que existe aí essa região de um clima muito mais quente e seco no nosso Brasil? É resultado de dois fatores. A presença do Planalto, que é o Planalto da Borborema, que impede que a umidade vinda do Oceano Atlântico adentre aí nessa região, tá? E o fato da região estar numa zona de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens. Então, na alta pressão atmosférica, os ventos eles costumam soprar de uma forma que faz com que não existam aí a formação de nuvens. Então, existem dois fatores que justificam essa área seca aí do nosso país.
tá? O Planalto da Borborema, que impede que os ventos úmidos do oceano adentrem aí essas terras e ele estar aí num sistema, né, de alta pressão atmosférica, onde os ventos aí não permitem a formação de nuvens para ocorrer as chuvas. Dois tipos climáticos brasileiros dos tipos climáticos brasileiros, apenas um ocorre ao sul do Trópico de Capricórnio. Identifique esse tipo climático e aponte uma característica. É o subtropical úmido, porque ele está ali na zona temperada do sul. Lembra que eu falei para vocês? Que apresenta as menores temperaturas médias, já que está fora da zona intertropical. É bastante úmido em razão da ação de duas massas de ar úmidas, né? A massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Neste clima, as 4 estações do ano são mais bem definidas, em comparação com os outros climas do Brasil. Então, nós temos ali um clima bem diferente do restante do nosso país, né? Lá no extremo norte, nós temos a ocorrência do clima equatorial. Na parte maior do nosso planeta, aí nós temos o clima tropical, né? Devido a estarmos na zona intertropical. E no sul, nós apresentamos aí esse tipo de clima, que é o clima, né, subtropical úmido, onde ele possui as estações do ano aí mais bem definidas. 3. Explica as características do clima tropical litorâneo, relacionando a localização em que ocorre no território brasileiro. Foi aquele que eu mostrei para vocês em roxinho, lá, né, perto do litoral, das praias. O clima tropical litorâneo é influenciado pela proximidade do Oceano Atlântico. E, portanto, o efeito da maritimidade é marcante em relação à umidade do ar e da pequena amplitude térmica. Quer dizer, não varia muito a temperatura durante o dia, porque, como eu expliquei para vocês na última videoaula, o mar ele acaba atuando como uma grande estufa, retendo aí esse calor e irradiando ele aos poucos ao longo do dia. Então nós não temos aí mudanças bruscas na temperatura perto do mar. O Cerrado está diretamente integrado com a Amazônia em razão da proximidade geográfica entre eles. Parte da umidade típica dos meses de verão na região de predomínio do Cerrado vem da massa equatorial, né, que por sua vez só apresenta alta umidade por causa da evapotranspiração da floresta amazônica. Parte das nascentes dos rios que abastecem a região do bioma amazônico tem origem nas regiões do Cerrado. 4. Em relação ao clima equatorial úmido, explique por que podemos dizer que a floresta amazônica atua como um dos fatores climáticos, né? Por quê, pessoal? Porque ela mantém as características naturais do clima equatorial, já que a vegetação lança grande quantidade de vapor de água, é a evapotranspiração. As árvores, elas também contribuem aí para o ciclo da água, porque elas acabam suando toda essa umidade, acabam exalando essa umidade para a atmosfera, essa umidade, ela vai subir aí para as altas altitudes, vai se condensar, virar nuvem e vai chover. Isso se chama evapotranspiração, tá? A floresta amazônica ainda é a maior floresta tropical do planeta, mantendo-se com isso a maior biodiversidade, uma grande quantidade de fauna e flora. Porém, nas últimas décadas, sua área vem sendo diminuída em favor do avanço da fronteira agrícola, devido principalmente à prática de uma pecuária extensiva. A pecuária extensiva é aquela na qual o gado é criado solto, comendo ali, às vezes, a vegetação nativa, os chamados pastos. As madeireiras e as monoculturas ligadas à exportação com grande destaque para a soja. Então, infelizmente, a gente vê aí a fronteira agrícola, ela cada vez mais avançando aí para a floresta amazônica. Isso pode trazer sérias consequências, porque se você retira aí essa vegetação que funciona também como um dos fatores aí do clima, né, do clima úmido, porque ela faz surge o efeito o fenômeno da evapotranspiração, com menos árvores, menos evapotranspiração, menos umidade no ar, menos chuva. Tá? Desenvolvendo habilidades, questão 1. Observe os mapas a seguir para responder as questões 1 e 2. Então, vocês vão se basear nesses dois mapas para poder estar respondendo as questões 1 e 2. Brasil, massas de ar no inverno. Olha só, nós temos aqui a massa equatorial atlântica, a massa continental, tá? A massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, tá? Aqui nas massas de verão, olha só como elas atuam de forma diferente. Olhem bem as setas, né? Aonde elas costumam levar, onde elas costumam agir durante o inverno e durante o verão. Sobre a massa equatorial continental, marca a opção incorreta. A letra D. A massa equatorial continental está restrita à região da Amazônia durante todo o ano. Por isso, sua umidade provoca chuvas somente nessa região. Não.
Como é possível identificar nos mapas, a massa equatorial, né, tem como características umidade e temperaturas altas. Não restringe a atuação somente na floresta amazônica. Então, ela não se restringe somente à floresta amazônica. Olha só, pessoal, tá vendo aqui? Durante o inverno pode até ser, mas durante o verão, olha como essa massa equatorial atlântica, ela age aí dentro de todo o nosso território brasileiro. A2. Sobre a massa polar atlântica, marque a correta. A letra D. No Brasil, a única massa fria e úmida que se expande no inverno a partir da região sul segue pelo litoral atlântico e é responsável pelo fenômeno da friagem na região norte. A região norte do nosso país, ela não tem um inverno, mas ela tem aí esse fenômeno da friagem, onde as temperaturas costumam abaixar aí para cerca de 20, 19 graus, tá? E aí a justificativa porque essa está correta. A massa polar atlântica é a única massa frente fria atuante em território brasileiro. Ela entra pelo sul do país e alcança por vezes latitudes menores, ocasionando diminuição da temperatura e o aumento da umidade. Questão 3, pessoal, isso aqui se chama climograma. O que é um climograma? O climograma ele mede aqui, ó, a quantidade de chuvas, tá? As precipitações em milímetros, e aqui em vermelho nós temos aí as temperaturas. Se vocês olharem bem, cada um desses climogramas apresentam características diferentes. Olha só, Juazeiro na Bahia, clima tropical semiárido, pouca chuva, alta temperatura. Clima subtropical úmido, as temperaturas costumam ser bem baixas aqui durante o inverno e a chuva ela é distribuída de forma quase uniforme durante o ano. Clima tropical de altitude, olha só as temperaturas aqui, né, nos meses de maio até agosto, como elas são baixas, o número de chuva, desculpa, como eles são baixos, e a temperatura ela costuma cair também durante essa determinada época do ano. Clima equatorial úmido, olha a quantidade de chuva. E as temperaturas, elas quase não oscilam, são sempre altas e muita chuva. Qual seria, né? A letra C. O climograma de Manaus mostra baixa pluviosidade durante o ano todo e médias térmicas sempre acima de 20 graus, características do clima tropical típico. Então, pessoal, qual era a pergunta ali, né? Observe os climogramas a seguir. Então, ele pergunta pra gente qual seria aí, né, a opção incorreta. Aí eu trouxe para vocês, o climograma de Manaus apresenta clima equatorial úmido, não clima tropical úmido. Essa daqui é a letra errada, a letra C, tá? Cujas características são alta pluviosidade, não baixa pluviosidade. Pluviosidade é chuva, então a gente viu que chove muito. Altas temperaturas e baixa amplitude térmica, não existe aí uma variação. Então a letra incorreta é a letra C. Bom, pessoal, e aí nós terminamos a correção desses exercícios do módulo 5 e eu vou começar agora a falar um pouquinho com vocês do módulo 6 já. Esse módulo 6, ele vai falar sobre as paisagens brasileiras. Nós vimos aí que existe uma grande variedade de climas e o clima ele determina os tipos de paisagem. Então a gente consegue ver aqui que existem umas grandes formações vegetais no nosso Brasil. Desde florestas, formações florestais, tá? Como a floresta latifoliada, que é a floresta da Amazônia, floresta da Mata Atlântica, tá? Mata de araucária e mata dos cocais, tá? Seriam aí as principais formações florestais ou arbóreas. Nós temos também formações arbustivas e herbáceas, que seria aqui o cerrado, os campos, tá? E a caatinga. Formações complexas, o complexo do Pantanal e a vegetação do litoral. Vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, tá? A mata equatorial amazônica, né? Características, higrófila, latifoliada, que significa isso? Ela gosta de muita água. Latifoliada tem as folhas bem grandes, tá? Uma formação bem densa. Perene significa que ela está sempre da mesma forma, ela não é intermitente, ela é perene, ela sempre vai ter essas mesmas características durante todo o ano. Densa, muito fechada, né? E heterogênea, tá? Significa que ela apresenta uma diversidade muito grande de vários tipos de plantas. Variações. A iguapó, tá? Que é a mata alagada aí da floresta amazônica. A várzea, que nós temos ali a presença da seringueira. E a mata de terra firme, que nós apresentamos aí a castanheira. Claro que existem outras espécies vegetais, mas eu trouxe para vocês aqui para vocês verem. Então nós temos aí
a parte alagada, né? Essa parte que se alaga aqui durante os períodos da cheia e essa mata aqui que é de terra firme, que ela não se alaga durante o ano. A mata tropical atlântica apresenta as mesmas características da mata equatorial, porém com biodiversidade mais elevada. Apresenta um maior nível aí, por exemplo, de espécies animais e vegetais. Em função da maior amplitude térmica. Significa o quê? Que ela apresenta mais variações na temperatura. Mata dos pinhais e de araucárias. Essas matas dos pinhais e araucária, tá, pessoal? Ocorre principalmente no sul do nosso Brasil. A aciculifoliada, tá? Apresenta essas folhas assim, que parecem menores, tá? Aberta, ela não é tão densa como na floresta amazônica, por exemplo, e uma média biodiversidade. Mata dos cocais, ela está ali no chamado meio norte da região nordeste do nosso Brasil, tá? Ela é uma mata de transição, que ela sai ali da caatinga e vai passar já para a vegetação equatorial, tropical semiárido para equatorial, meio norte, né? Nós temos ali a presença das carnaúbas, que seriam esses grandes coqueiros aqui que produzem, tá? E o babaçu também. O cerrado, que é a nossa vegetação, né? Ele tem 3 estratos aí, galhos tortos devido à acidez do solo e caule grosso aí devido às queimadas. Então, o cerrado ele se desenvolve no clima tropical típico, né? Verões chuvosos e invernos secos. Caatingas, quais são as características, né? Plantas xerófitas, que são essas plantas adaptadas aqui para o clima mais seco, que acabam acumulando água aí durante o ano para poder passar por esse período de estiagem. Espinhos, tá? Eles possuem uma grande quantidade de espinhos. Heterogênea, também possui uma grande variedade aí. E caducifólia, o que significa isso? Elas perdem as folhas durante o período de seca para poder armazenar mais água durante esse período de estiagem, tá? Os campos ocorrem principalmente no sul do nosso Brasil. Quais são as características, né? São gramíneas, como a gente pode observar aqui, pastos naturais e uma baixa biodiversidade, porque ela apresenta somente esse tipo aí de vegetação, não favorecendo aí a presença de grandes animais ou de várias espécies vegetais. Manguezal, né? Raízes escora, olha só, então o manguezal ocorre principalmente em ambientes ali onde o mar costuma encontrar os rios, são chamados de ambientes salobros, tá? A alocifilas, que significa que as raízes elas ficam para cima, né? E ambientes quentes, como eu disse para vocês, nas áreas do litoral. Bom, pessoal, essas são as principais formações vegetais do nosso Brasil. Na próxima aula eu vou voltar falando um pouquinho mais, de forma mais detalhada com vocês, mas eu vou deixar para vocês realizarem, tá? Os exercícios da página 385, praticando aprendizado. Então, na próxima aula eu vou voltar com essa correção dos exercícios dessas páginas e nós vamos aí continuar falando um pouquinho mais sobre o módulo 6 e já vamos adentrar no módulo 7 para finalizar a nossa apostila. Um beijo, pessoal, e até a próxima.